Todo mundo achava que ele era um funcionário fraco, mas ele se torna o aventureiro mais forte do mundo. Rick era um cara comum num mundo de fantasia cheio de magia e aventuras, mas a vida dele não era nada emocionante. Enquanto a maioria dos jovens se juntava a uma guilda de aventureiros para enfrentar monstros e buscar ouro e glória em jornadas perigosas. Rick acabou sendo um funcionário comum, preso no emprego das 9 às 5, sem futuro e sem namorada, igual a você. Depois de anos na mesma empresa, ele decide que já basta e joga a carta de demissão na cara do chefe. Após 2 anos de treino pesado com aventureiros experientes, ele volta à guilda para fazer o exame de entrada, onde a recepcionista é a Lisa, sua colega do antigo emprego. Ela fica chocada ao vê-lo escolher ser aventureiro aos 30 anos, uma idade meio avançada. Enquanto conversam, um velho bêbado cambaleia até a recepção e começa a dar em cima dela. Ela rejeita o cara que, como um fã chato do Tate, resolve agredi-la, agarrando seu braço e mandando ela calar a boca e obedecer como uma boa mulher. Rick intervém calmamente, manda o cara se afastar e o segura pela barriga. De repente, o homem começa a babar e cai desacordado, deixando todo mundo boquiaberto. Mas Rick diz que foi só por causa da bebida. Ele recebe seu cartão de admissão e sai para encontrar uma mulher linda chamada Ria, que pergunta se tudo correu bem. Dentro da guilda, nota uma marca de mão no corpo do fã do Tate, impressa na armadura de metal. Enquanto agentes do FBI chegam dizendo que o homem é Doi, ex-aventureiro A com acusações de agressão. Alasser percebe que Rick deve ter nocauteado o cara e dá risadinha feliz enquanto ele entra no centro de exames, onde todos ficam chocados ao saber que ele tem 32 anos. Todos se alinham para tocar a esfera do examinador que mede a magia. Quando Rick chega, a esfera não mostra nada e ele leva um F, saindo triste. Os outros zoam ele até que a esfera racha de repente. Ele vai para outra sala onde medem o poder dos ataques usando um saco de slime. Ele lembra de um sênior durão que o fez bater milhares de vezes num slime dourado depois de mostrar como era fácil quebrá-lo. Rick se pergunta se isso será ainda mais difícil, enquanto os candidatos atacam o saco um a um. Depois deles, um garoto prodígio de 11 anos avança, conhecido por usar magia classe C nessa idade. O garoto parece um idiota, faz uns movimentos estilosos e solta uma bolinha de fogo minúscula, surpreendendo quem acha que ele é um gênio. Rick lembra de um sênior jovem que criou uma bola de fogo, do tamanho do sol, e jogou nele, que mal conseguiu desviar. Vários outros candidatos atacam o saco até que chega a vez de Rick. Ele sobe no palco, mas o velho babaca diz pra ele desistir, que aos 32 não vai evoluir muito. Ele lembra de treinar no slime dourado até sangrar nas mãos, enquanto o sênior dizia que precisava bater 500.000 de vezes para ter força básica. Decidido a nunca desistir, ele dá tudo de si e soca o saco, que explode completamente e voa para fora do salão, chocando todo mundo. Rick fica confuso, acha que o saco devia estar com defeito e se considera sortudo. A próxima fase é de magia defensiva, onde o instrutor usa magia classe 3 nele, mas ele fica totalmente impassível, sorrindo. O instrutor elogia e pergunta se ele usou 2 magias defensivas de classe 3, mas Rick responde que usou magia de 5ª classe, que é a pior. O instrutor acha que ele está brincando e avisa que vai usar magia de 1ª classe, sugerindo que Rick use defesa de 1ª também. Para surpresa dele, Rick diz que só sabe usar magia de 5ª classe. O instrutor fica pasmo, mas usa a magia mesmo assim, causando uma explosão enorme, e Rick sai ileso. O barulho chama um cavaleiro de alta patente chamado Seal, que pergunta o que está acontecendo, já que a explosão não deveria ser tão forte. O atendente conta sobre Rick, deixando Seal surpreso. Depois, Rick faz a prova escrita e sai do centro suspirando aliviado. Ria diz para ele não se preocupar, que ele treinou muito nesses 2 anos, mas ele acha que errou na prática. Enquanto conversam, o prodígio Fried aparece gritando que Rick roubou a cena, porque ele queria ser a estrela do show. Rick fica confuso, mas Fried começa a chorar feito criança e uma garota aparece para abraçá-lo. Ela se apresenta como Angélica, irmã de Fried, e diz que o homem de 40 anos o intimidou. Rick grita que tem 32, mas Angélica zoa ele por ser um perdedor sem vida e diz que ele merece punição, jogando uma luva no chão e desafiando-o para lutar. Rick não quer brigar, mas pega a luva suja. Ria avisa que pegar a luva significa aceitar o duelo. Já era tarde para recuar e os dois entram no estádio, onde ele descobre que ela é uma cavaleira de 2ª classe, tão forte quanto um aventureiro rank B. Ele já começa a surtar, achando que não tem chance de ganhar. Mas Ria lembra ele do treino dos últimos anos, o que faz Rick lembrar do sadismo dos seus senhores e começar a vomitar. Isso faz se sentir melhor, porque comparado aos senhores, essa garota é fichinha. Ria diz para ele ter confiança, pois ele faz parte do grupo mais forte do reino. Isso dá coragem a Rick, que se prepara, enquanto a arrogante Angélica assume a posição e concentra a magia antes de disparar em alta velocidade contra ele. Rick desvia sem pensar, e ela acha que errou o golpe. Ela diz que usou uma versão mais lenta do ataque, enquanto o irmão dela grita da arquibancada que Angélica é conhecida como Angélica Relâmpago, a mais rápida do reino. Ela se prepara para atacar de novo, com uma velocidade cegante. Mas Rick fica surpreso, pois para ele ela parece se mover lentamente, quase zombando,
e desvia no último segundo. Angélica fica surpresa, pensando se foi sorte, já que só aventureiros Rank A conseguem evitar seus ataques. Ela se vira com convicção e ataca de novo com velocidade relâmpago, que para Rick parece lenta, e ele percebe que pode correr muito mais rápido. Ele se pergunta se ela entrou para os cavaleiros por influência ou se é realmente forte. Enquanto pensa, Angélica tropeça numa pedra, começa a girar rápido, assustando Rick, que sai correndo para desviar da espada que balança. A espada fica presa na parede e Rick fica com medo, achando que aquilo é uma técnica avançada que ele não conhece, e se sente idiota por ter sido arrogante. Angélica se levanta e usa seu passo de piscar mais rápido, 3 vezes mais rápido que o anterior, mas para Rick ainda é lento e ele desvia fácil. Depois ela tenta 2 vezes seguidas, mas tropeça de novo e ataca de um ângulo mais baixo. Rick tenta interceptar com um soco, mas ela escapa, enquanto ele cria uma cratera enorme com os punhos, assustando a garota. Rick sai do canto e diz que ela é muito forte, então vai dar o seu melhor também. Mas Angélica fica tão assustada que se rende na hora e sai correndo. Rick fica confuso, mas Ria explica que os resultados dos exames vão sair e os senhores dele também vão aparecer, o que assusta Rick, que não sabe o que farão se ele reprovar. Na manhã seguinte, ele entra no salão principal, onde todos os participantes estão sentados, e um atendente diz que todos têm seus cartões de admissão, e os juízes vão enviar mana para eles um a um. Se o cartão brilhar em vermelho, o participante reprovou e terá que tentar de novo no ano que vem. Se ficar azul, significa que passou no exame. Rick está apavorado, sem saber o que vai acontecer, e olha para Ria buscando apoio. Ela diz para ele não se preocupar e confiar em si mesmo, pois treinou muito nos últimos 2 anos e acha que isso basta para passar. Isso traz um pouco de alívio para Rick, que pensa em como Ria é bonita, mas percebe que deve ser bem mais velho que ela. Ria se vira para ele e diz que não precisa se preocupar, pois mesmo se reprovar, Rika sempre pode tentar no ano seguinte, mas terão que triplicar a intensidade do treino. Isso o deixa chocado, já que ele mal sobreviveu ao treino normal. Mas antes que ele diga algo, o cartão começa a piscar, alternando vermelho e azul, criando suspense, até finalmente mostrar azul, indicando que ele passou. Ele sai do salão com Ria sorrindo, quando de repente sente um cheiro forte e cobre o nariz. O cheiro vem de um cara bem extravagante que se aproxima da Elfa Negra e segura seu braço. Ele se apresenta como Raz, o Duque do Reino do Norte, e diz que é de Ria. Raz nem parece notar Rick e começa a dar em cima de Ria, dizendo que ela é tão linda que ele quer ela como segunda esposa. Felizmente, Rick intervém de novo, o que azeda o humor de Raz, que olha feio para ele e pergunta o que um velho feio quer com ele. Rick diz que Ria é sua namorada e não vai deixar ninguém dar em cima dela, mas Raz ri e diz que ele não faz ideia de como um homem de meia idade pode pegar uma gata como ela. Ele percebe o cartão de exame de aventureiro na mão de Rick e sorri maliciosamente, dizendo que não acredita que alguém possa ser um aventureiro Rank F na idade dele. Mas o Rick rebate, dizendo que o Roz também não parece muito forte. O Roz o chama de pessoa de terceira categoria por não perceber sua grandeza, já que ele virou Rank e aos 14 anos e atualmente é um aventureiro Rank O, além de ser o examinador da segunda fase do exame deles. Ele se vira para Ria e a chama para jantar, mas a Ria fica do lado do Rick, diferente da Efat, e manda o Raz ir embora porque o perfume dele é forte demais pro gosto dela. Com raiva, o Raz se vira, jurando mostrar o lugar do Rick quando chegar a hora. Na manhã seguinte, quando o Rick chega no local do exame, ele descobre que a segunda fase serão batalhas simuladas, o que o assusta. A Ria diz para ele se segurar, mas o Rick responde que vai ter que dar tudo de si contra esses participantes fortes, especialmente se o Roz for o examinador dele. De repente, um cara chama o Rick e diz que vai ser o examinador dele do dia. Isso deixa um pouco aliviado, enquanto o cara diz pro Rick que é inspirador um cara da idade dele tentar virar aventureiro. O examinador se apresenta como Lynx e informa ao Rick que ele mesmo decidiu virar aventureiro bem tarde, aos 25 anos, e tá na luta desde então. Ele diz pro Rick que o objetivo dele é ser um aventureiro Rank A, mas só chegar ao Rank B levou 20 anos, então ele não sabe se um Rank S é possível para ele. O Rick dá um pouco de confiança para ele e eles apertam as mãos, antes do examinador ir embora, desejando boa sorte pro Rick. Depois dessa interação na sala de espera, o Rick parece estar de bom humor quando uma pessoa abre a porta e informa aos participantes que o Lynx, o examinador, passou mal de repente, então o Roz vai assumir o lugar dele por enquanto. O Rick nem pensa 2 vezes no começo, pois esqueceu o nome, mas a Rhea lembra ele, e ele começa a entrar em pânico. Ela afirma que o Roz é o Duque do Reino do Norte, o que significa que ele deve ter alguma ligação com a Cavaleira Angélica, e o garoto foi libertado de alguma forma. Essa notícia é ainda pior, pois ele humilhou os dois também. Os outros participantes parecem preocupados também, já que dizem que o Roz é um dos examinadores mais cruéis que adora torturar os participantes que chamam sua atenção, tanto que ele ganhou o apelido de esmagador de Rank F. O Rick percebe que chamou mais atenção do que devia do Roz no campo. O Roz aniquila um participante com seus feitiços, chamando-o de camponês de baixo escalão, e chama o próximo participante.
O Rick está apavorado nesse ponto, andando pela sala, com certeza de que vai matá-lo, e tudo que ele quer é voltar para casa correndo, mas se fizer isso, seus veteranos vão triplicar seu treinamento, o que também será sua morte. Então isso realmente o coloca numa enrascada, tipo o Rick em conserva. A Rhea senta no chão e diz pro Rick que se ele pode perder tanta confiança só com as pessoas falando, ele deveria conseguir ganhar confiança se ela mostrar a verdade pra ele também. Ela diz que ele treinou o suficiente pra passar nesse exame facilmente, não importa quem ele enfrente, e que a essa altura ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. Isso realmente coloca as coisas em perspectiva pro Rick, que agradece a Rhea por fazê-lo se sentir muito mais calmo agora. De repente, uma pessoa pequena com um capuz se aproxima e pergunta se o Rick gostaria de saber seu futuro. O Rick, sendo o idiota que é, acaba aceitando a oferta, especialmente porque o cara promete que será de graça. Ele coloca uma bola de cristal na mesa e pede pro Rick sentar, mas a Rhea de repente percebe que há um feitiço na cadeira. Infelizmente, o Rick desaparece antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o que a irrita, e seu corte aéreo atravessa a bola de cristal e a parede atrás da pessoa, que se revela ser Fry. Ela percebe que foi magia de teletransporte e pede pro Fry de revelar onde ele mandou o Rick, e quando ele se recusa, ela literalmente usa o dedo para cortar os cílios dele, ameaçando que da próxima vez serão os olhos dele. Isso abala o Fry, que revela que o teletransporte é muito complexo, e mesmo um gênio como ele só consegue teletransportar alguém a 100 metros de distância, então ele deve estar por perto. Acontece que o Rick foi teletransportado para trás do centro de exames, perto da praia. Mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, um monte de gente vestida de preto o cerca completamente. O velho mordomo diz pro Rick que eles precisam que ele desapareça por um tempo, e se apresenta como a guarda de elite do Reino do Norte. O Rick imediatamente percebe que é um plano do Roz. O mordomo revela que todos eles são iguais a um Ranker, então o Rick não tem chance contra eles. Quando de repente seus veteranos aparecem em um penhasco, perguntando o que diabos ele está fazendo ali. O Rick fica assustado enquanto eles descem do penhasco e dizem ao mordomo para ir embora, pois suas vidas estão em perigo. Mas um dos idiotas carecas acaba atacando o orc alto, que nem se move, pois a lâmina quebra no momento em que toca sua pele. O careca tenta socá-lo agora, mas Ash simplesmente agarra seu punho e o quebra completamente. Isso não parece chocar o outro veterano, enquanto o careca não tem ideia do que fazer. Para sua surpresa, o orc faz um Head of Healer nele e cura seu braço, dizendo para ele praticar mais um pouco. O veterano loiro americano diz pro Rick não se preocupar, que ele vai resolver pacificamente como os texanos fazem, antes de imediatamente tirar um R15 do traseiro. Os guardas acabam atacando ele, mas você nunca deve trazer uma faca para uma briga de armas, pois ele simplesmente usa balas mágicas para derrubá-los enquanto Rick assiste horrorizado. De repente, um dos guardas agarra a garotinha demônio chamada Alice com uma faca no pescoço e diz aos veteranos para largarem suas armas. O Rick está horrorizado e diz para eles soltarem a garota por conta deles, enquanto Alice simplesmente pensa que esses homens estão jogando um jogo. O cara acaba batendo na cabeça dela, o que a irrita, então ela os explode imediatamente. O mordomo lentamente percebe quem essas pessoas são, pois reconhece a humilde Alice, a maga vampira, que é a maga mais forte da Terra. Ele também reconhece o velho americano, que recebeu financiamento do governo americano, enquanto o orc é um dos aventureiros mais fortes do planeta. Ele afirma que essas pessoas pertencem à parte mais forte do mundo, com apenas membros Rank S, conhecida como Punho. Logo Alice cuida de todos eles, explodindo-os aqui e ali, enquanto Rick corre de volta para o salão do exame para encontrar Rhea, que joga Friday contra uma parede. Antes que possam conversar, a porta se abre e Lynx entra, parecendo muito machucado, e afirma que Roz o forçou a renunciar como examinador e o trancou na sala. Ele diz para o Rick sair do salão do exame para sua segurança, mas Rick parece irritado e diz para o Lynx relaxar enquanto ele entra na arena, pois Roz cria uma enorme coluna de fogo, pronto para acabar com a jornada de Rick como aventureiro bem ali. Enquanto Roz se divertia atormentando os pobres trainees no pátio, um dos homens nas arquibancadas observava de cima, rindo da cena. Esse homem se revela ser Adolf, mas felizmente não da Alemanha. Ele tem uma habilidade muito única, pois foi presenteado com a habilidade de observar o estado central de alguém para descobrir como são suas habilidades. Existem 4 habilidades principais: força física, força mágica, velocidade e destreza. Ele parece estar gostando do show enquanto verifica cada participante que entra na frente de Roz e observa seu conjunto de habilidades para descobrir o quão mal eles serão derrotados por Roz. Outro trainee aparece, que parece ter estatísticas bem medianas e é imediatamente dizimado pela magia de raio de Haas, enquanto Adolf ri descontroladamente. Ele então decide verificar as estatísticas de Haas também, e como esperado, Roz tinha uma quantidade incrível de magia dentro dele, que definitivamente só um Arancor pode ter. Até olhar para Roz por 1 minuto ou mais faz seus olhos doerem, pois suas estatísticas fortes forçam seus olhos. Ele de repente nota Rick pronto para enfrentar Roz, mas Adolf nem pensa muito nele, imaginando por que um cara tão velho está tentando virar aventureiro nessa idade. Ele decide verificar suas estatísticas de qualquer maneira, e para sua surpresa e horror, ele descobre que Roz tem as estatísticas máximas em todas as categorias, exceto magia. Olhar para o status de Rick por apenas alguns segundos faz seus olhos doerem como loucos, enquanto ele rola no chão de dor. Do outro lado do estádio, Rhea encontra a Lisa também veio assistir ao exame final de Rick.
então ela a convida para sentar com o resto de sua parte. No começo, a Lisa fica assustada ao encontrar um orc e uma vampira demônio sentados ali, mas Ria diz para ela não se preocupar e se senta. O orc pergunta a Ria o que ela pensa sobre Rick agora, e sem hesitar, ela responde que Rick passará no exame facilmente. A Lisa, no entanto, não está ciente da força de Rick e afirma que não tem muita certeza porque Ross é um babaca de primeira que sobrecarrega os trainees fracos com sua magia superior. O orc parecia preocupado, mas quando descobre que Ross é um aventureiro rank A, ele se acalma, afirmando que não deve ser um problema para Rick. No campo de batalha, Ross o elogia por ter se livrado de seus guardas, mas diz para ele não se achar muito, pois os guardas eram no fim das contas plebeus, enquanto ele é um prodígio rank A e um duque do Reino do Norte. Rick pergunta por que Ross se tornou um aventureiro e o pirralho arrogante responde que ele era um gênio, então pensou em adicionar um aventureiro rank A em seu currículo, pois isso traria ainda mais prestígio à sua família nobre. Mas na verdade, ele não respeita aventureiros de forma alguma e pensa que todos eles são camponeses. Depois disso, a batalha começou e imediatamente Ross disparou um raio de gelo em direção a Rick, que passou por Rick enquanto ele ficava parado no lugar. Ross ri, pois estava apenas brincando com ele e queria que Rick ficasse com medo. Enquanto isso, Rick tenta se acalmar, pois não pode deixar a raiva alimentar suas ações, lembrando-se de Ria dizendo para ele ficar calmo e observar seu oponente primeiro. Ross acha que Rick está com muito medo para fazer qualquer coisa, então decide terminar a batalha o mais rápido possível. Ele usa sua magia de fogo extremamente forte e o atinge com ela, mas para surpresa deles, Rick emerge das chamas sem um arranhão. A Lisa parece muito surpresa, enquanto o orc diz a ela que um ataquezinho desses não faria nada com o corpo do Rick. Ele diz a ela que, dos 4 atributos principais, a magia só pode ser treinada e desenvolvida até os 20 anos. Mas como Rick começou a treinar aos 30, não havia como aumentar sua quantidade de mana incrivelmente pequena. Por causa disso, Orc decidiu focar principalmente em sua resistência física, e para começar o treinamento ele fez Rick usar pesos de 100 kg nos tornozelos e o forçou a correr por uma floresta inteira cheia de cobras demoníacas. De volta ao campo de batalha, Ross decide usar um feitiço ainda mais forte de seu arsenal e atinge Rick com sua magia de vento, enviando ondas de ventos cortantes e tempestuosos contra ele. Mas novamente, Rick permanece em sua posição sem se mover um centímetro. Isso deixa Ross um pouco irritado, e ele usa um feitiço de raio nele, mas Rick novamente persevera como um campeão. Alice está realmente confusa com isso, então Ria conta a ela o segredo de que Rick é tão forte quanto um aventureiro de rank S neste momento, mas o problema é que ele mesmo não sabe disso. Quando o Orc o estava treinando, ele mentia para Rick dizendo que até um aventureiro de rank F seria capaz de se sair melhor do que ele, enquanto Rick quebrava pedregulhos com seus socos. De volta à arena, Ross perde completamente o controle e começa a ir com tudo, enviando várias combinações de magia de terra, raio, água, fogo e vento contra Rick ao mesmo tempo. Desta vez, ele pensa que o velho participante estaria definitivamente morto, mas para sua absoluta surpresa, quando a poeira baixa, Rick emerge, partindo o pedregulho gigante ao meio. Ross fica chocado com a resistência do corpo de Rick, então ele decide tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele usa magia para reforçar seu corpo e torna seu punho mais duro que aço enquanto avança contra Rick com velocidade extrema. Rick, no entanto, não se move de sua posição e simplesmente dá um soco preguiçoso, que acerta o soco de Rasa, que é imediatamente arremessado para longe. Ele recupera o equilíbrio e cai de pé, confuso com a forma como esse homem é capaz de resistir aos seus ataques. Enquanto Rick decide que observou o suficiente, e conclui que embora Raz tenha uma quantidade incrível de mana, ele nunca treinou o suficiente, pois conseguiu tudo o que queria facilmente. Por causa disso, cada movimento desse nobre playboy é completamente sem polimento e ineficiente. Isso dá a Rick uma confiança insana ao perceber que não há como ele perder para esse desastre ambulante. Ross finalmente leva a sério e decide usar a magia de fogo mais forte em seu arsenal, mas mais uma vez, mesmo dando tudo de si, a rajada de fogo de Ross foi facilmente bloqueada por Rick, que simplesmente usou a mão para parar o ataque. Ross imediatamente avança para um ataque surpresa, mas Rick não se deixa enganar facilmente, pois ele contra-ataca imediatamente. Felizmente, Ross conseguiu transformar seu corpo em aço, o que mal o salvou de ser pulverizado. Ele tira a poeira do corpo, mas mesmo depois de tudo isso, ele não está pronto para reconhecer as habilidades de Rick e chama isso de coincidência. Isso enfurece Rick, pois ele se lembra de todo o treinamento que teve que passar, como sobreviver no ninho de um dragão, correr através de explosões e até mesmo se afogar em um lago venenoso. Elodie se lembra de como ele o empurrou de um penhasco, e como Alice o esmagou sob uma rocha, e como ele foi atingido por troncos caindo enquanto treinava com Rhea. Felizmente, Orc conhece uma magia especial de cura que pode reviver um homem se ele morreu muito recentemente, e é assim que Rick conseguiu superar seus limites. De volta à arena, Raz usa sua magia de terra para prender Rick com raízes muito fortes, e junto com isso, ele começa a entoar um longo feitiço que cria um monte de raízes ao redor dele que o envolvem completamente. Logo ele se torna um com o golem de árvore e diz a Rick para zezar, pois ele não sairá vivo desta arena. Rick cria um pequeno tiro de ar, que é uma das magias mais básicas deste mundo, mas ele está confiante nisso porque praticou essa magia mais de 1 milhão de vezes.
Ele rompe as raízes que o prendiam enquanto Roz desce para finalizá-lo com um soco mágico. Rick também dá um soco e ambos colidem no meio da arena, enviando uma enorme onda de choque por toda parte. No início, Roz estava confiante em seu poder, mas para sua surpresa, o tiro de ar de Rick sobrepuja completamente sua magia e seu golem de árvore explode em pequenos pedaços, jogando Roz de volta para os bancos onde ele ficou inconsciente, enquanto todos no estádio não conseguem acreditar que o examinador mais forte acabou de ter seu traseiro entregue por um aprendiz. Mais tarde, Rick se encontra com seus amigos que o parabenizam por passar no teste, mas antes que pudessem descer para almoçar, Roz entra com seus irmãos. Ele diz a Rick que garantirá que ele seja o examinador novamente quando Rick fizer seu exame de promoção, e promete derrotá-lo da próxima vez antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, os resultados dos aventureiros aprovados são revelados, e enquanto os outros estavam festejando na taverna, Rick e Ray esperavam ansiosamente que seu nome fosse chamado, imaginando quantas aventuras os aguardavam no futuro. À medida que os nomes são chamados um por um, Rick parece bastante calmo. Rhea pergunta a ele como ele pode estar tão calmo de repente, quando ele estava um desastre nervoso durante o teste mais cedo. Ele diz a ela que acabou de se lembrar de algo importante e começa a pensar em uma história que leu durante sua infância. Na história do aventureiro chamado Yamato, o nome do maior monstro do mundo, Kaiser, foi mencionado. Dizia-se que qualquer um que derrotasse o monstro supremo poderia obter um tesouro que realizaria todos os seus desejos. Inspirado por essa história, o jovem Rick contou aos pais sobre seu sonho de se tornar um aventureiro. No entanto, seus pais não apoiaram seus sonhos nem um pouco, assim como os meus pais. Seu pai disse a ele que o livro e as histórias dentro dele eram apenas contos de fadas, então não existia monstro supremo nem tesouro, enquanto sua mãe disse que se tornar um aventureiro era muito arriscado e ela não queria que ele se colocasse em perigo. Ambos disseram a Rick para encontrar um emprego real e estável, e ele ficou desanimado. Um dia, um médico disse a ele que descobriu uma característica única em Rick, mas não havia certeza sobre quando ela se ativaria. Pensar na característica única tornou Rick ainda mais determinado a se tornar um aventureiro. E ele pensou que quando sua característica se ativasse e ele obtivesse sua habilidade inata, ele contaria aos pais sobre isso. No dia seguinte, Rick se gabou de sua habilidade para seus amigos na escola, e eles começaram a perguntar se sua habilidade havia ativado. Rick disse a eles para serem pacientes, porque coisas boas levam tempo. Mas à medida que os dias passavam e sua habilidade não ativava, ele também começou a ficar desesperado. Anos se passaram e Rick se tornou um adolescente, mas sua habilidade ainda não havia se manifestado, deixando-o em um estado constante de depressão. Seus amigos disseram a ele que, mesmo que ele tivesse a característica para isso, há casos em que a habilidade nunca ativa. Isso não ajudou com a depressão de Rick, e seus amigos sugeriram que ele tentasse se tornar um aventureiro, apesar da habilidade não ativar. Eles disseram a ele que até mesmo os aventureiros sem uma habilidade inata ganham um bom dinheiro, mas para Rick nunca foi sobre dinheiro. O tempo passou e Rick conseguiu um emprego como recepcionista da guilda, o que deixou seus pais conservadores muito felizes. Ele começou sua vida como um trabalhador de escritório chato, lidando com pilhas de documentos todos os dias e ajudando vários aventureiros. No meio de tudo isso, ele continuou tentando manifestar sua habilidade inata de alguma forma, mas foi tudo em vão. Ele se afastava cada vez mais de seu sonho e perdeu o entusiasmo pela vida. Uma faísca de luz veio em sua vida quando a bela Elisa se juntou à guilda como sua júnior, mas enquanto Rick ainda estava sem namorada, seus amigos começaram a ter filhos. Então um dia, ele finalmente fechou seu livro favorito que lhe mostrou o sonho de se tornar o maior aventureiro e o colocou em uma prateleira, para nunca mais abri-lo. Um dia, ele ajudou a novata Lisa com seu trabalho e lhe deu algumas dicas como seu sênior. Ele também a aconselhou a fazer os preparativos necessários para postar algumas missões de emergência, pois a temporada de caça a monstro estava próxima. Assim que ela saiu, um dos amigos aventureiros de Rick, chamado Zaid, apareceu lá de muito bom humor. Ele mostrou sua medalha de Rank B para Rick, dizendo que finalmente foi promovido, e Rick disfarçou sua inveja e o parabenizou. À noite, Rick ficou bêbado e começou a se comparar com Zaid, que havia começado sua jornada de aventura assim que se tornou recepcionista. Na última década, ele ficou preso em seu trabalho, fazendo a mesma coisa todos os dias, enquanto outras pessoas viviam a vida que ele desejava. Rick deitou na grama fria e olhou para o céu, pensando que, embora não tivesse conseguido o que queria, ele tinha um emprego estável e nenhuma reclamação importante sobre a vida. Seus pensamentos imediatamente vagaram para o que teria acontecido se ele tivesse se tornado um aventureiro, mas ele decidiu que não adiantava pensar nisso. Nesse exato momento, Rick ouviu algumas pessoas gritando sobre um ataque de monstro, e ele correu para ajudá-las porque achou que conhecia bem a situação. Ele foi em direção à zona de perigo, antecipando um monstro de baixo rank. Mas para seu choque absoluto, ele encontrou um troll gigante, que era um monstro de rank médio. Ele entrou em pânico, e naquele exato momento uma empregada de cabelos brancos passou bem na frente dele depois de fazer compras. Rick se colocou na frente dela para protegê-la do monstro, mas a empregada disse a ele para sair do caminho. Ela instantaneamente fatiou o troll gigante em dezenas de pedaços, e então disse ao Rick pasmo que ela aprecia seu gesto, mas que não precisa de sua ajuda porque ela era uma aventureira. Essa foi a primeira vez que Rick conheceu Rhea. Ele a acompanhou até em casa agradecendo por salvá-lo. Eles se apresentaram e então Rick perguntou a Rhea se ela era uma aventureira de rank B porque ela era muito forte.
Ria mostrou a ele sua medalha de Rank S, e Rick ficou pasmo porque os aventureiros de Rank S eram tão de elite que seus nomes haviam sido removidos do registro da guilda e o escritório principal os tratava diretamente. Depois de superar a surpresa, Rick expressou o desejo de fazer uma pergunta para Ria e pediu para ela não rir. Ria disse que não ria desde os 8 anos e mandou Rick perguntar à vontade. Ele, nervoso, falou sobre o sonho de derrotar Kaiser e sobre sua habilidade inata que ainda não havia ativado. Ele perguntou se um homem de 30 anos como ele poderia se tornar um aventureiro nessa idade, e Ria respondeu que ao tentar salvá-la antes, ele mostrou coragem para ser um aventureiro. No entanto, como ele estava na casa dos 30, sua capacidade de mana não tinha chance de ser melhorada agora. E Ria disse a Rick que, por esse motivo, ele nunca seria um aventureiro. Rick sentiu o último elo com os de infância se despedaçar, mas agiu aliviado por finalmente poder desistir do sonho após obter a opinião de uma especialista. Ele tentou mudar de assunto, brincando que deveriam jantar juntos às vezes, e para sua surpresa, Ria concordou e até sugeriu que poderiam ir jantar no dia seguinte mesmo. Por causa disso, Rick estava de ótimo humor no dia seguinte, e à noite pulava alegremente a caminho da casa de Ria. No entanto, um monte de gente veio correndo naquela direção, gritando sobre um ataque de monstro, e Rick ficou desanimado. Ele correu para o local e descobriu que Ria já tinha a situação sob controle. Nesse momento, mais monstros se aproximaram da floresta, e Ria disse a Rick para se abrigar, pois ele seria um peso morto. Ela então tirou lâminas do tamanho de agulhas das tiras de sua coxa, e apenas com essas pequenas lâminas, conseguiu abater os monstros gigantes à sua frente com facilidade. Rick ficou pasmo ao ver as habilidades dela, mas assim que Ria terminou de lidar com os monstros, ela sentiu uma mana familiar que a lembrou de quando sua vila foi completamente aniquilada por um monstro. A mana fez seu estresse pós-traumático vir à tona, e ela gritou e gemeu de dor. Rick correu para apoiá-la, e então de repente um monstro gorila gigante chegou ali. Ele estava prestes a atacar Rick e Ria, mas nesse momento Zaid chegou e o salvou. Ele perguntou a Rick por que ele escolheu aquele lugar infestado de monstros para seu encontro, e então disse para ele voltar enquanto ele cuidava das coisas. Mas 2 aventureiros vieram para apoiá-lo, e eles combinaram seus poderes para congelar os monstros usando magia de gelo. E então Zaid encantou seu machado com magia de vento, cortando todos eles com facilidade. Enquanto Rick sentia ciúmes dos aventureiros, Ria disse a ele que o perigo se aproximava e que eles precisavam evacuar. Ela disse que os aventureiros de Rank B ali não eram fortes o suficiente para lutar contra o monstro que estava vindo. Rick perguntou do que ela estava falando, e ela disse que um dragão estava se aproximando deles. Rick não conseguia acreditar nela, mesmo ela dizendo que sempre que sentia a mana de um dragão, seu trauma dominava e ela não conseguia controlar sua mana adequadamente. Nesse momento, um enorme dragão apareceu no céu, e todos ficaram aterrorizados. Zaid contou a eles a regra não escrita da Guilda dos Aventureiros de que se alguém abaixo de um certo rank enfrentasse um dragão, deveria fugir imediatamente. Mas o mago com ele ficou com muito medo do dragão, em pânico, cometeu o erro de atacá-lo. Enfurecido com isso, o dragão rugiu alto e a onda de choque do rugido foi suficiente para derrubar todo. Zaid disse a todos para correrem por suas vidas, mas eles não foram rápidos o suficiente, pois o dragão colocou uma barreira para impedi-los de escapar. Zaid atingiu a barreira com seu machado, mas não fez diferença alguma. O dragão começou a se aproximar deles, e Zaid aceitou que seria o fim dele. Nesse momento, surpreendendo a todos, Rick começou a andar em direção ao dragão. Ele disse que talvez tivesse vivido sua vida como um mero recepcionista, mas se ele enfrentasse o dragão agora, morreria como um aventureiro. Para ser sincero, ele estava apavorado, mas ao mesmo tempo sentiu uma pequena chama queimando dentro dele, o impulsionando para frente. Naquele momento, Rick sentiu que aquela era a vida que sempre quis para si. Ele pegou uma pedra e arremessou contra o dragão, e embora não tenha afetado o dragão em nada, conseguiu motivar Zaid e os 2 aventureiros. Eles também atacaram o dragão, mas seus ataques eram muito fracos para fazer qualquer coisa contra ele. O dragão cuspiu fogo neles, e mesmo Zaid usando a habilidade de defesa de corpo de ferro, todos foram nocauteados, se culpando por não conseguir lutar, quando de repente Rick se levantou dos escombros e caminhou em direção ao dragão, falando sobre seu sonho. O dragão o esmagou sob sua pata, mas em vez de matar Rick, esse dano apenas desbloqueou a habilidade inata dentro dele. Ao ouvir a voz do universo dizendo que ele obteve uma habilidade, Rick se levantou de repente, levantando a pesada pata do dragão com apenas uma mão. Ria podia ver a mana transbordando de seu corpo, e ela estava tão confusa quanto os outros. No entanto, Rick estava transbordando de confiança. Ele desafiou o dragão, declarando que seria o boneco de treino para sua habilidade recém-despertada. O dragão cuspiu fogo nele, e Rick o bloqueou facilmente com uma barreira. O dragão intensificou suas chamas, mas nem elas arranharam a barreira em si. E então ele socou sua mana em direção ao dragão com tanta intensidade que deixou um buraco onde estava sua cabeça. O dragão caiu no chão e todos assistiram em choque enquanto Rick ficava ali heroicamente. No entanto, ele imediatamente desmaiou devido ao estresse, e quando acordou uma semana depois, estava em um mundo de dor. Felizmente, Ria estava ao seu lado para informá-lo sobre o que aconteceu. Ela disse que ele dormiu por uma semana e que ela esteve ao seu lado o tempo todo para poder recrutá-lo para sua equipe chamada Punho.
Ela disse que o monstro supremo Kaiser existe, e que a equipe deles tem como objetivo derrotá-lo um dia. Por causa da determinação de Rick em nunca desistir e se erguer diante do perigo, Ri acreditava que ele ainda poderia se fortalecer e lutar ao lado deles. Ela disse que ele ainda poderia se tornar um aventureiro, e Rick ficou abalado com suas palavras, pois era a primeira vez que alguém dizia isso a ele. Ele derramou lágrimas ao perceber que finalmente poderia perseguir seu sonho, e assim que seu flashback terminava, seu nome era chamado no alto-falante, revelando que ele havia passado no exame. Enquanto caminhavam de volta, Ria parabenizou Rick, que não parava de olhar para a medalha de aventureiro de Hank e em sua mão, pois agora ele havia alcançado a primeira parte de seu sonho de infância ao se tornar um aventureiro. Logo depois, Rick visita o examinador Lynx enquanto ele está internado no hospital. Lynx o parabeniza e diz que deveriam se encontrar para tomar uma bebida mais tarde. Rick concorda, mas quando o aventureiro veterano diz que está curioso sobre sua equipe e quer beber no local dele, o rosto de Rick se contorce de horror. Alguns dias depois, Lynx se dirige ao endereço que Rick lhe deu e se encontra em frente ao castelo ameaçador. Ele toca a campainha e Rick sai para recebê-lo. Assim que Lynx entra, ele se surpreende ao ver um jardim exuberante e uma mansão arrumada. Ele comenta que a floresta era assustadora, mas pelo menos não havia monstros em seu caminho, e Rick responde que os monstros evitam a base dele. Lynx pergunta por que ele pediu para ele usar seu melhor equipamento se não há monstros, e Rick diz que poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Eles entram na mansão, onde Rhea recebe o convidado, e nesse momento, Alice também chega. Lynx se lembra de sua filha ao vê-la, mas então, de repente, Alice aponta o dedo para ele e dispara uma magia de classe 6 sem encantamento. Felizmente, Rick protege Lynx desviando a magia para a parede, e então ele repreende Alice, lembrando que ele lhe disse milhares de vezes para não usar magia dentro de casa. Alice diz que a culpa é dele por não brincar com ela hoje, e então Rhea pergunta se o custo dos reparos deve ser deduzido de suas despesas com comida. Alice começa a chorar e implorar a empregada elfa para não fazer isso, então Rick decide levá-la de volta ao seu quarto e consolá-la. Enquanto isso, Rhea mostra a Lynx um quarto de hóspedes, e ele avista Eld do lado de fora, fazendo manutenção regular em suas armas. Lynx vai visitá-lo e se apresenta, e LD revela que já ouviu falar dele de Rick. Lynx fica curioso sobre a bazuca que ele está segurando, e LD diz que é sua última criação. Ele deixa o aventureiro experimentá-la e diz para ele atirar em um espantalho. Assim que Lynx aperta o gatilho, ele é jogado para trás devido ao recuo, e o foguete destrói completamente o espantalho, deixando uma cratera para trás. Lynx fica abalado com isso, e ao retornar para a mansão, encontra Orc lendo livros em seu quarto. Por curiosidade, ele começa a espiar para dentro do quarto, mas Orc o percebe e diz para ele entrar. Lynx entra no quarto e o encontra cheio de livros, e Orc diz que aquele é seu escritório, e estar cercado por livros o ajuda a relaxar. Lynx fica impressionado e pergunta se ele leu todos os livros ali, e Orc responde que tem estado muito ocupado treinando o Rick recentemente, que ele não leu a maioria dos livros novos. Ao ouvir isso, Lynx pede a Orc para lhe dar alguma orientação também. Orc gosta da determinação em seus olhos, então ele aceita o pedido do aventureiro veterano. Logo depois, Rick descobre com o LD que Orc levou Lynx para a floresta para treinar, e ele surta, pensando que vai perder um amigo hoje. Na floresta, Lynx faz os mesmos exercícios iniciais que Rick fez um dia, ou seja, correr com pesos pesados amarrados aos tornozelos. Ele cai de um penhasco por causa do peso, mas felizmente ele pousa na barriga macia de um animal. Ele olha ao redor e descobre que está em cima de um enorme monstro javali, e Hel está segurando com apenas uma mão. Lynx agradece, dizendo que sem a ajuda dela ele estaria morto. Rhea vê os pesos e percebe que Orc está treinando ele, então informa que Orc causou o maior número de mortes de Rick. Lynx não entende o que ela quer dizer, e nesse momento Orc também aparece e o arrasta para mais treinamento. Ao anoitecer, Lynx agradece a todos os deuses do mundo por ainda estar vivo, e Rick diz a ele que não deveria ter pedido treinamento para Orc. Lynx diz que Orc prometeu pegar leve com ele, e Rick responde que ele nunca deveria confiar nessas palavras da boca de Orc, assim como nas promessas de Alice de nunca mais aprontar, e nas palavras de Eld de que ele seria sério. Os três aparecem bem ali, e Eld diz a Rick que a culpa é dele por ter chamado a amiga dela, mesmo sabendo que as coisas acabariam assim. Logo eles entram, e Rhea serve chá para eles. Ao sair, Lynx começa a elogiá-la, e vendo Rick corar, pergunta até onde ele foi com ela. Rick esclarece que eles não estão em um relacionamento, e que ele é apenas um homem sem graça de 32 anos. Lynx diz a ele que ele ainda está em ótima forma, e que a diferença de idade também não é tão grande assim. Ele revela que sua esposa é 20 anos mais nova que ele, chocando Rick. Lynx diz que desde que duas pessoas tenham sentimentos uma pela outra, a diferença de idade não deve importar. Depois disso, Lynx começa a falar com seus superiores sobre a habilidade inata de Rick. Ele diz que gostaria de vê-la, mas Orc diz a ele que a habilidade de Rick precisa de condições muito específicas para ser ativada, e que ele não pode controlá-la à vontade. Orc diz que mesmo sem armas ou habilidades, Rick já está no nível de um aventureiro de Rank S, mas se sua habilidade inata Alma Impulsiva ativar, ele superará todos aqui. Mais tarde, Orc pergunta a Lynx se ele sabe sobre os cristais mágicos conhecidos como as 6 grandes esferas. Lynx só leu sobre elas no livro Lenda de Yamato, e Rick diz que eles estão falando sobre os mesmos cristais.
Ele explica que o objetivo deles é derrotar o monstro supremo Kaiser, e para alcançá-lo, eles precisam das 6 grandes esferas que se combinam para formar uma chave que abrirá o portão para a masmorra especial onde Kaiser está selado. A LD acrescenta que as 6 grandes esferas ativam em um ciclo de 200 anos, e que o tempo de ativação delas deve estar próximo. Ele pergunta a Link se ele sabe algo sobre elas, e ele responde que não consegue pensar em nada no momento, mas que verificará com o Departamento de Inteligência Secreta. Orc agradece, e Lynx pede para deixar com ele. Depois disso, Rick pergunta se ele tem algum outro conselho para ele, porque Rei é tão perfeita que ele não conseguiu encontrar uma chance de ajudá-la. No dia seguinte, Rick, Orc e Violet vão à Guilda dos Aventureiros para pegar uma missão, e mesmo que o mestre da guilda fique maravilhado ao vê-los, ele responde que eles não atendem aos critérios para a missão. Rick lê os detalhes e diz que eles precisam de um grupo de pelo menos 4 membros para aceitar a missão, e sugere que eles consigam um membro temporário para resolver isso rapidamente. Orc pergunta ao mestre da guilda se eles podem pegar alguém de sua equipe emprestado, e ele rapidamente vai em direção a uma garota chamada Luca, que estava apenas esfregando o chão, e pergunta a ela se ela quer ir numa missão perigosa. Ele diz que como ela é uma aventureira, ela deveria ajudar o grupo necessitado. Luca pensa que além do Orc, o grupo tem apenas um cara aleatório e uma garota, então ela concorda em ajudá-lo. Eles entram na floresta, e Luca pergunta a Rick sobre o que é a missão. Ele diz a ela que eles estão procurando um cristal mágico que pode ser perigoso se deixado sozinho, porque atrai monstros para ele. Luca confiantemente diz a ele que ela pode lidar com quaisquer monstros com facilidade, porque embora ela seja uma Rank F agora, ela logo subirá de rank. Ela pergunta a Rick sobre o rank dele, e quando ela descobre que ele acabou de se tornar um rank E, ela pensa que ele é apenas um late bloomer. Enquanto isso, Alice e Orc encontraram um pilar de luz emergindo da floresta, e eles têm certeza de que é o alvo dele. Eles vão em direção a ele e encontram um enorme wyvern comendo um monstro morto. Luca entra em pânico porque wyverns são monstros muito perigosos, e parece que eles estão perto de um ninho. Ela se esconde atrás de uma árvore, e enquanto o Orc caminha em direção ao wyvern, ela pergunta a ele se ele tem algum tipo de plano. Ele responde que seu plano é derrotá-lo, e então ele simplesmente dá um tapa no wyvern, jogando-o a meio caminho pela floresta. Luca entra em pânico e começa a reclamar que agora uma horda de wyverns furiosos os atacará por vingança. Mas Orc diz a ela que ele controlou seu poder para garantir que o lagarto alado não morresse. Ela continua fazendo birra, e Orc pede a Rick para trazê-la junto enquanto eles seguem em frente. Eles vão em uma direção diferente e Luca reclama, dizendo que ela não foi informada que eles enfrentariam o wyvern. Nesse exato momento, um wyvern cai bem ao lado deles, e Luca entra em pânico, mas isso é apenas o começo. Ela vê wyverns sendo arremessados em todas as direções do lugar onde Orc e Alice foram. Os dois aventureiros de Rank S estão causando estragos nos wyverns que vieram atrás deles, e Luca só pode assistir em descrença. De repente, Rick sente perigo e a puxa para longe assim que um wyvern vermelho os ataca. Luca está aterrorizada agora porque wyverns vermelhos são tão fortes quanto dragões, e ela diz que eles deveriam fugir. Rick diz a ela para fazer isso enquanto ele começa a andar em direção ao wyvern. No entanto, vendo-se colocar em perigo, Luca decide que não pode simplesmente fugir e diz que lutará ao lado dele porque um verdadeiro aventureiro nunca abandona os membros de seu grupo. Rick aceita seus sentimentos e pede para ela apoiá-lo, mas assim que ela começa a entoar seu feitiço, ele mata o wyvern com um único soco. Rick acabou de confirmar que ele é mais forte do que pensa, e Luca fica pasma ao ver isso. Mesmo no dia seguinte, ela fica atordoada pensando em Rick e nos outros. O mestre da guilda vai até ela e diz que fica feliz que ela voltou viva, e que ele entende por que ela está tão abalada. Ele diz a ela que as pessoas com quem ela saiu ontem são S-Rankers. Ele diz a ela que todos devem escolher seus trabalhos de acordo com sua capacidade e diz a Luca para voltar a esfregar o chão. Mas ela declara que quer ser uma aventureira S-Rank também. Ela entrega a vassoura ao mestre da guilda e foge para treinar. Por outro lado, Orc e Rick encontraram a esfera vermelha no ninho de wyverns ontem, e Eld usa uma magia de rastreamento para encontrar a localização das outras esferas. Como resultado de seu feitiço, o mapa de uma cidade estrangeira se torna visível, e Orc a identifica como Heractopia, um país famoso por esportes de combate em seu coliseu, e eles decidem visitá-lo em breve. Rick, Orc e Rhea chegam ao reino de Heractopia, e Orc conta a história do primeiro rei Alexandre, que montou uma pequena arena quando seu país ainda era um lugar minúsculo. Ele participou das batalhas na arena com os punhos nus, e emergiu como campeão com uma sequência de vitórias de mais de 10.000. Logo, aspirantes de todo mundo vieram lutar contra ele, e um número ainda maior de pessoas que queriam ver o rei invencível correu para o Coliseu também. Como resultado, o reino de Heractopia rapidamente se tornou enorme e próspero. Mesmo hoje, o reino está cheio de pessoas que praticam artes marciais. Orc está realmente curioso para ver o nível dos guerreiros em Heractopia, mas ele decide focar em sua missão de coletar conhecimento sobre as 6 grandes esferas. No entanto, todos que eles abordam para pedir direções ficam assustados com Orc. De repente, eles notam uma garota gato sendo incomodada por um brutamontes careca nas ruas. Rick tenta ajudar a garota, mas Orc age antes dele e diz ao careca para parar. Ele diz a Orc para cuidar da própria vida, afirmando que ele é um artista marcial e não tem medo de ninguém.
Orc responde que ele não parece forte, o que irrita o Brutamontes, que imediatamente o convida para um canto tranquilo para que eles possam resolver as coisas através de uma luta. Orc o segue até o canto, e no momento seguinte, ele sai com o careca ferido, que agora está completamente obediente a ele. Ele se apresenta como Gold, e a garota que ele estava assediando revela que seu nome é Millie. Orc diz que tem algo a perguntar a eles, e então mostra a eles a esfera vermelha. Ele pergunta se eles viram algo parecido, e enquanto Gold e Millie afirmam ter visto outra esfera como essa, eles não conseguem apontar sua localização exata. Nesse exato momento, um desfile passa pela rua principal, e Millie diz ansiosamente a Orc e aos outros que é o desfile para o anúncio do torneio do Rei do Punho, que é o maior evento dele. A principal atração do desfile é o atual campeão chamado Kelvin, que não foi derrotado nos últimos 3 anos. Rick fica impressionado com a popularidade de Kelvin, e até Orc acha que ele é um lutador talentoso. De repente, Gold e Millie entram em pânico, antes de dizer a Rick que a esfera que eles estavam procurando está incrustada no cinto do campeão. Por outro lado, Kelvin vai para a academia onde encontra o dono da academia, o Nick Fury da Walmart. O dono pergunta se o corpo dele está bem, e Kelvin responde que se sentirá melhor se houver um oponente forte no torneio desta vez. Nesse exato momento, Rick e Rhea entram na academia, e enquanto Kelvin olha para Rick, ele imediatamente percebe que ele é o oponente forte que ele está procurando. O falso Nick Fury pensa que Rick é apenas um fã, então ele tenta mandá-lo embora. Rick tenta explicar que eles são aventureiros procurando uma certa joia, mas então Orc entra na academia e caminha em direção a Kelvin para resolver as coisas diretamente. Rick tenta dizer a Orc que eles deveriam seguir um procedimento adequado das coisas, mas Orc diz que eles não têm tempo para isso. O Kelvin fica um pouco chocado ao ver um Orc falante e pergunta o que ele quer ali. O Orc simplesmente pede o cinturão do campeão, o que deixa o dono furioso. Ele está prestes a chamar a segurança, mas o Kelvin o impede. Ele afirma que sente mentiras e que o Orc disse era verdade. No entanto, mesmo acreditando nas palavras do Orc, ele não vai entregar o cinturão ou as joias tão facilmente. Kelvin declara que o cinturão é orgulho de Heractopia, e a única forma de obtê-lo é vencendo o torneio do Rei do Punho. O Orc aceita suas palavras e se despede, dizendo que ganhará o cinturão do jeito certo. Assim que os convidados indesejados vão embora, o dono da academia pergunta ao Kelvin por que ele não lhes deu uma lição antes. O campeão responde que se ele tentasse fazer isso, todos na academia morreriam. O dono da academia fica chocado ao saber disso, e então Kelvin explica o quão fortes eram seus convidados indesejados. Ele percebeu que a Rhea tinha grande habilidade pela forma como ela se portava, e só de olhar para o Rick, ele viu que ele treinou o corpo a um nível insano. Quanto ao Orc, ele é definitivamente mais forte que os dois, e Kelvin não tem dúvidas de que ele não seguraria sua força se começassem a lutar. Lá fora, o Orc diz ao Rick que eles participarão do torneio como lutadores para ganhar o cinturão. Eles precisam vencer os torneios no leste e no oeste para entrar no torneio principal. Então o Orc diz ao Rick para ir para a região oeste junto com a Rhea, enquanto ele vai para o leste. Rick se preocupa com o Orc estar sozinho em um país novo, mas o Orc diz que tem um guia, e nesse momento o Gold vem correndo com uma carruagem luxuosa. Depois disso, Rick vai fazer os testes para entrar na Liga Oeste. O examinador diz que seu oponente será selecionado aleatoriamente, e eles não serão julgados pela vitória ou derrota, mas pelo nível de sua habilidade. Nesse momento, o oponente entra na arena, e enquanto ela declara sua chegada, Rick sente que já ouviu aquela voz antes. Ele se vira e vê que seu oponente é a cavaleira mimada Angélica, com quem ele lutou durante o exame de aventureiro. Angélica está cheia de confiança de que vencerá, mas ela perde tudo ao ver Rick, e ele também fica surpreso ao vê-la. Enquanto eles se encaram na arena, Rick e Angélica perguntam um ao outro o que estão fazendo ali. O examinador dá o sinal para começar a luta, e Angélica entra em posição, determinada a ir com tudo desde o início para vencer rapidamente. No entanto, antes mesmo que ela possa se mover de seu lugar, algo atinge suas pernas, e ela cai no chão. Ela pensa que foi um erro porque estava muito animada, mas quando tenta avançar novamente, a mesma coisa acontece, e ela cai de novo. Angélica fica frustrada que Rick a está subestimando, mas então percebe que sua técnica é tão rápida que ela nem consegue vê-la. Ela tenta manter distância dele, mas Rick consegue derrubá-la de novo e de novo. Como ela não perde a vontade de lutar, Rick a elogia e diz que ela é uma oponente digna para ele ir com tudo. No entanto, antes que ele possa atacá-la, Angélica se rende. Com isso, Rick obtém permissão para entrar nas eliminatórias do Oeste. Enquanto ele sai com a Rhea mais tarde naquela noite, Angélica o confronta. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta quanto tempo ele planeja humilhá-la. Rick fica surpreso com essa situação repentina e decide fazer Angélica se sentir melhor convidando-a para jantar. Eles vão a uma estalagem administrada pelos pais da garota gato Millie. Millie serve Rick e seu grupo, mas ela fica olhando ao redor procurando o Orc, pois desenvolveu uma paixão por ele. Ela fica desapontada ao saber que ele foi para as eliminatórias do leste e volta ao seu trabalho. Depois disso, Angélica pergunta a Rick por que ele está ali, e ele responde que quer ganhar o torneio do Rei do Punho. Angélica pergunta se ele está falando do torneio deste ano ou do próximo, e ao saber que ele está falando do torneio que se aproxima, ela diz que será impossível para ele, não importa o quão forte ele seja.
Rick e Rhea não entendem do que ela está falando, e Angélica percebe que eles vieram sem nenhuma pesquisa. Ela diz a eles que um lutador precisa vencer 40 lutas antes de poder entrar nas eliminatórias, e isso geralmente leva cerca de 6 meses. No dia seguinte, Rick vai para as eliminatórias, onde a recepcionista o adverte sobre seu oponente, que dizem usar armas na luta, mesmo que não sejam permitidas. Mas quando a equipe o revistou, eles não encontraram nada. Com essas palavras em mente, Rick vai enfrentar seu oponente, que é um malandro que se alegra em esmagar novatos desavisados. Ele tira uma gema mágica chamada Pedra de Impacto, que pode aumentar o impacto de seu soco em muitas vezes, de um compartimento secreto, e então começa a andar em direção a Rick, reclamando que está muito quente. Ele então joga seu casaco no rosto de Rick para cegá-lo, e então o soca com a Pedra de Impacto. No entanto, a única coisa que se danifica é sua mão, e Rick nem sequer é arranhado. A Pedra de Impacto cai de sua mão, e Rick diz ao malandro que ele precisa treinar mais o corpo se planeja usar algo assim. Ele então decide usar outro golpe não letal para nocautear seu oponente. Ele joga um soco em direção ao seu oponente e deliberadamente erra, mas a onda de choque dele é forte o suficiente para abalar seu cérebro e nocauteá-lo. Com esse movimento, Rick vence sua primeira luta e se prepara para as 39 lutas restantes. A próxima luta acaba sendo entre Angélica e um garoto de karatê. A luta começa e o garoto de karatê salta para dar um chute de machado na pequena garota, mas Angélica é muito rápida para ele e usa seu passo de piscar para desviar facilmente do ataque, e então desfere um chute nas costas que joga seu oponente contra uma parede, vencendo a luta. Uma vez fora da arena, Rick a parabeniza por sua vitória. Como ela derrotou todos os 40 oponentes, o que a qualifica para o torneio principal, ela pergunta a Rick se ele realmente planeja lutar contra 40 oponentes em 4 dias, porque isso é quase impossível. Rick pergunta o que há de tão impossível nisso, e Angélica percebe que ele fez zero pesquisa sobre este país. Ela diz a ele que ele só pode ter uma luta em uma arena por dia, o que significa que para lutar 10 lutas, ele terá que ir a 10 arenas diferentes que ficam a centenas de quilômetros de distância. Ele ainda parece bem tranquilo sobre isso, alegando que sua próxima arena é bem perto, a apenas 30 quilômetros, mas ele não tem muito tempo, pois sua próxima luta é em 10 minutos. Angélica fica chocada com isso, alegando que ele nem consegue chegar lá de carruagem. Mas Rick a olha como se ela tivesse perdido suas últimas células cerebrais e grita por que diabos ele usaria carruagem quando está com pressa e simplesmente corre em uma velocidade incrível, chocando até Angélica, que é conhecida por sua velocidade relâmpago. Rhea pergunta se Angélica queria ver as lutas e ela assente distraidamente, alegando que não é possível, mas Rhea simplesmente a agarra e começa a pular em telhados enquanto corre para a próxima arena. Quando ela chega, a luta já acabou. Enquanto Rick facilmente conseguiu derrotar seu oponente, Angélica treme no chão de sua jornada. Rick não tem muito tempo para conversar, mas corre para o próximo local enquanto Rhea carrega Angélica novamente. Rick consegue derrotar o oponente mais uma vez apenas com sua onda de choque, antes de se mover para a próxima arena, onde ele vence seu oponente simplesmente correndo em círculos ao redor dele até que ele seja nocauteado. Logo, 4 dias se passam e Angélica fica totalmente chocada ao perceber que Rick realmente conseguiu vencer 40 lutas em apenas 4 dias e está simplesmente feliz por ele não estar no mesmo bloco que ela, caso contrário ela perderia imediatamente. Reafirma que Rick não é o lutador mais forte do torneio, pois há também o Orc, que é o aventureiro de rank S e treinou o Rick para chegar a este ponto. Angélica percebe que nunca conseguirá vencer esses monstros literais e pergunta para onde Rick foi hoje. Rhea responde que Rick saiu para uma rápida corrida de 600 km até a cidade vizinha, o que nem a surpreende mais enquanto ela toma seu chá. Mais tarde naquela noite, Rick finalmente retorna de sua corrida quando é parado por um homem lagarto escorregadio chamado Snape. Ele diz a Rick que é o presidente do comitê da Liga Oeste e queria parabenizar Rick por ter criado um novo recorde de derrotar tantos homens em 4 dias. Rick aperta sua mão e imediatamente percebe que Snape é um guerreiro, enquanto Snape afirma que lutou vários anos atrás e quando tinha 23 anos venceu um pequeno torneio, mas depois se aposentou. Ele diz a Rick que agora é um comerciante e um velho amigo da família de Angélica. Ele diz para ele se cuidar e mandar um olá para Angélica enquanto ele entra em sua carruagem e parte. Rick fica um pouco confuso ao entrar no restaurante de Millie, onde ela parece preocupada e pergunta se algo está errado. Ela diz a Rick para ter muito cuidado, pois, embora Snape pareça um cavalheiro, muitas pessoas afirmam que ele está conectado ao submundo e tem ligações sombrias com gangsters. Isso faz Rick se perguntar por que diabos ele veio aqui para encontrá-lo, quando ele ouve alguns homens falando sobre a nova garota coelhinha elfa negra que está roubando o coração de todos. Rick imediatamente percebe que não pode ser outra pessoa senão sua querida Rhea, então ele corre para o estádio onde Rhea e Angélica estão vestidas com trajes de coelhinha, dizendo às crianças para apostarem como se estivessem em um vídeo de Jake Paul. Um dos clientes barulhentos começa a ficar muito alto e irritante e tenta zombar de Angélica, mas ela não estava com humor para entretê-lo e o espanca, pisando em sua cabeça perguntando se mais alguém quer tentar. De repente, Rick chega à cena e pergunta por que diabos Angélica está vestida assim e promovendo apostas e jogos de azar. Mas sua boca cai no chão quando ele olha para a linda elfa negra, parecendo um verdadeiro deleite.
De volta à academia, o Nick Fury de desconto lê um jornal sobre o orc vencendo 40 lutas em 2 dias, onde ele nunca usou mais de um soco, enquanto ele se pergunta com que tipo de animal eles estão lidando, enquanto Kelvin lhe fala sobre Rick, que venceu 40 lutas em 4 dias, o que também é um feito muito incrível. Isso realmente excita Kelvin, o que lembra o Nick Fury do Walmart do dia em que ele encontrou Kelvin em uma cidade sombria onde ele governava as ruas em guerras de gangue. Ele o encontrou dando uma surra em um monte de gente da fazenda, e o Nick ofereceu a ele uma chance de vida melhor, trazendo-o para este país para lutar nas arenas de gladiadores e ganhar a vida honestamente. Na manhã seguinte, Rhea, Angélica e Rick sentam para tomar café, quando Rick conta para Angélica sobre um tal de Snape que disse conhecê-la, mas ela fica visivelmente tensa ao ouvir o nome e diz que não conhece ninguém assim. Mais tarde, começa a primeira luta principal entre Angélica e a irmã do Sam Sulek. Rhea percebe que Angélica está muito tensa hoje, algo estranho nela, e corre para atacar aquela mulher bruta. Mas a mulher bloqueia o chute e tenta contra-atacar. Felizmente, Angélica é muito mais rápida e a chuta de novo contra a parede, vencendo sua primeira luta. A próxima luta é entre Rick e um idiota qualquer que tenta atacá-lo com magia de vento. Rick escapa fácil e dá um golpe de karatê que mal encosta, mas já derruba o oponente, que cai nos seus braços. As próximas lutas passam rápido, Angélica e Rick despacham os adversários sem dificuldade, e quando a noite chega, Angélica está completamente exausta de tantas lutas. Rick tenta avisar sobre o último adversário do dia, mas ela o interrompe e entra na arena de novo. Dessa vez o oponente é um gordão enorme, com uma cara tão feia que já derrubaria qualquer um, mas Angélica não recua e usa o passo rápido para chegar perto, pulando no ar e criando uma parede de água ao redor dele. A parede de água logo cobre o gordão por completo, enquanto Angélica lança um choque elétrico tentando nocauteá-lo, mas o gordo tem uma pele dura que aguenta firme. Angélica tenta continuar o ataque e avança, mas o gordão desvia dos golpes e dá um soco poderoso, jogando ela contra a parede e encerrando a luta com um nocaute. Mais tarde, a enfermeira trata e pede para ela se cuidar, e quando sai da enfermaria, Rick logo pergunta por que ela lutou feito uma doida contra um adversário tão resistente. Angélica continua estranha, manda ele cuidar da vida e vai embora, mas Rick a segue e insiste até ela ceder. Ela finalmente conta que Snape é seu noivo, e que quando seus pais morreram, o avô fez um acordo com ele por muito dinheiro, praticamente vendendo Angélica contra a vontade dela. Agora que o noivado está marcado, a família nobre não pode desfazer, pois isso traria vergonha. Por isso ela tentava descobrir mais sobre os negócios obscuros do Snape. Ela diz que Snape é um grande patrocinador do torneio e mandou um lutador dele para dentro, mas Rick não entende por que isso importa. De repente, ouvem barulho numa taverna e, ao espiar, vem um homem lagarto vermelho estrangulando uma garçonete. O gordão que derrotou Angélica tenta ajudar, mas o lagarto pega e o joga no chão, nocauteando-o com um só golpe, deixando Angélica chocada. Mesmo assim, ela mostra coragem e tenta intervir. O homem lagarto avança para socar, mas Rick segura o braço dele na maior calma, mandando ele parar. De repente, Snape aparece na taverna e manda o Homem Lagarto recuar, dizendo para guardar energia para o torneio. Ele explica a Rick que o lagarto é seu irmão mais novo, Death, que tem problemas de raiva, mas se acalma rápido. Snape promete compensar o dono da taverna e sai, enquanto Angélica diz a Rick que acha que Snape está envolvido em manipulação de lutas, tentando ganhar muito dinheiro com seu lutador. Ela conta que entrou no torneio para alimentar o lutador dele e expor o escândalo, mas agora parece muito difícil. Para sua surpresa, Rick olha para ela e se oferece para treiná-la para as próximas lutas, enquanto ela se pergunta se isso será suficiente agora.